Tão combatida, discutida, controvertida, que são as questões ligadas aos incentivos fiscais do Estado de Santa Catarina frente às revisões que estão sendo provocadas no ICMS. E, evidentemente, o que isso representa nos custos, não só das pessoas, das empresas, mas, enfim, no custo que possivelmente possa tirar a competitividade do Estado de Santa Catarina frente às questões de igual natureza que os outros estados estão dando em matéria de incentivos fiscais. Eu tenho acompanhado, quero louvar aqui o trabalho do comitê, tenho tentado estar junto com o comitê, não tem sido fácil, porque o comitê tem trabalhado muito, tem participado de muitas reuniões, tem tentado fazer com que os diversos segmentos alcançados pelas questões atinentes aos incentivos fiscais possam estar presentes, possam estar discutindo, possam estar vendo os seus próprios problemas, alguns alheios, alguns segmentos que inclusive foram despertados a partir da iniciativa do comitê. E é interessante, talvez, nós lembrarmos que a ideia do comitê é, na verdade, não centralizá-lo e não fazê-los como se fosse só por Itajaí, até por força da movimentação que nós vimos no governo do Estado, especialmente o secretário do Estado da Fazenda, que esteve aqui numa reunião no final do ano passado e nesta sala nós tivemos a oportunidade de inquiri-lo sobre várias questões e causou-nos na época uma indignação enorme, porque ele só falava em aumento de arrecadação e não falava em redução de custo, redução de despesa. Isso causou no meio empresarial uma certa aversão à fala dele, porque a intenção demonstrada era simplesmente de ampliação de receita, sem pensar que o Estado poderia ter outras formas, inclusive de um equilíbrio financeiro com uma redução de despesas. Mas, de qualquer forma, eu preciso louvar aqui o trabalho que o Marcelo tem feito e quero agradecer também ao nosso núcleo, Câmara, né? Exatamente ao Christian, que também tem acompanhado e apoiado, e todos que têm, de certa forma, se inserido nesse contexto. Quero agradecer a Josiane, a doutora Kelly, o Fernando, que tem dado um apoio muito grande também na análise das estruturas fiscais, da legislação, da complexa legislação que envolve toda essa política que envolve desde a ideia do CONFAS, lá, do Conselho Nacional de Política Fazendária, e das necessidades que estabeleceu através do convênio, que o Marcelo vai em seguida possivelmente nos dar, o Marcelo e o doutor Josiane nos dão alguma informação mais aprofundada. Eu quero reiterar que esse movimento deve ser um movimento dos segmentos, das entidades, deve ser um movimento que tire um pouco da ideia de ser centrado em Itajaí, por razões óbvias, e eu vou reiterar aqui o que falou o secretário na infelicidade de algumas das suas manifestações. Numa só entrevista ele martelou 3 coisas terríveis, né? Uma que seria a questão de que Itajaí, a proporção do retorno de ICMS em Itajaí não fazia sentido em relação ao que Itajaí produz, né? A Itajaí aqui fala micro-região. A segunda, da ideia de transferir para a laguna toda a pesca, todos os incentivos da pesca, como se isso fosse factível, simplesmente dar incentivo em laguna. Isso vai fazer com que toda a estrutura e a infraestrutura da pesca, o que é necessário, estaleiros, infraestrutura de embarque, de manipulação de pescado, etc. E a terceira foi a respeito dos incentivos fiscais, com algumas adjetivações infelizes por parte de um agente político como o secretário de Estado, né? Fazendo referências a que incentivos representavam omissões de receita ou coisas piores do que omissões de receita. Então, por essa razão que no comitê se trabalhou com a perspectiva de trazer várias entidades de âmbito estadual
exatamente para tirar o foco de Itajaí e dizer que o Sindicarde, o Sinditexto, enfim, várias entidades de diferentes áreas do Estado que são alcançadas pela imprudência da revisão dos incentivos fiscais. Lembro-me de uma reunião que fizemos na Assembleia Legislativa com o presidente Júlio Garcia, com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e com o deputado Nilson Robles, também com a presença do deputado Onir Mocelin, em que, na verdade, a intenção era de manifestar ao presidente da Assembleia que essa dificuldade ia ser muito ampliada para o Estado. E naquela ocasião se lembrou de segmentos da economia catarinense, como por exemplo, lembrava os tijolos, os telhas, a cerâmica vermelha, que chama, né? Que envolve região do Sul, por exemplo. O Sul estava meio omisso no movimento, Braço Norte, aquela região que tem uma grande produção, a questão da água mineral, que envolve também o Centro-Sul, enfim, alguns segmentos que estavam meio alheios e que precisariam vir de encontro ao comitê e às intenções do comitê, exatamente para tirar essa afeição que apenas Itajaí, o município, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o comitê, a Associação Empresarial, a Câmara do Comércio Exterior, enfim, como se fosse uma coisa centralizada aqui, quando na verdade o movimento tem, apesar da hegemonia e sermos ponta de lança nesse movimento, mas na verdade envolve todo o Estado. E aí eles têm informações de quantos segmentos do Estado estão hoje abraçando a causa do comitê, e temos nos últimos dias a imprensa demonstrando que aqueles segmentos que tiveram uma força, uma pressão e se manifestaram, estão conseguindo reverter. Ou seja, o segmento menor, o segmento que ficar omisso, calado, possivelmente será tratorado por essas omissões dos incentivos. Então eu quero reiterar o agradecimento pela oportunidade de convívio de vocês, dizer que de parte da Associação Empresarial nós estamos sempre à disposição para que possamos intervir, ajudar, nos associarmos aos pleitos da comunidade empresarial da região de Santa Catarina. Temos feito isso não só em âmbito local, mas também na vice-regional do Vale do Itajaí, que congregam 11 associações empresariais. Então nós temos levado os nossos pleitos exatamente para que isso reverbere nas demais e acorde às demais que estão, ou os demais segmentos que ainda estão, não estão atentos ao que isso vai representar para o custo deles, dos seus próprias atividades e, evidentemente, fazendo com que nós possamos ter, e aí a questão da competitividade do Estado de Santa Catarina. Então, um abraço a todos. Quero pedir permissão, que em seguida eu preciso me retirar, que eu tenho uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho hoje, no começo da tarde, e me parece que a BR está meio trancada. Um abraço, bom dia. Obrigado, professor Mário. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos aí, mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. É uma reunião extremamente importante aí. A gente tem tentado conciliar nas nossas agendas aí sempre assuntos que são de relevância do comércio exterior, né, do desenvolvimento econômico, que é mais amplo até. E esse assunto a gente já estava alinhando aí com o Marcelo, com o comitê, né, com o escritório lá da doutora Kelly, com a Josiane, com o Fernando, vai aproveitar para agradecê-los. E, como disse o professor Mário, só fazendo aqui uma lembrança histórica aqui, também com a ação da Câmara, nós começamos a gente teve uma proposta para fazer uma palestra com o doutor professor Miguel Borges, sobre como é que estavam os incentivos fiscais, porque tinha alguma coisa em mudança, tinha mais ou menos uma coisa no ar, e ninguém não estava muito preocupado, porque as coisas do dia a dia nos preocupam bastante, e a gente, né, um assunto que não estava... E ele, naquele dia, ele acendeu uma luz, na verdade nem amarela, foi vermelha, porque ele falou, olha, o pessoal está se articulando lá em Florianópolis, e fiquem atentos, porque isso pode trazer resultados bastante prejudiciais. Ele mostrou alguns números lá, fez alguma revisão lá histórica do que estava acontecendo, né, do que poderia acontecer também,
E a partir daí a gente suscitou essas reuniões que a gente fazia, né, numa reunião aqui, o que faz, como é que faz, vamos nos organizar, vamos nos unir. Até lembrar o Marco Campos, que é nosso vice-coordenador, não está aqui hoje, está num compromisso comercial. E ele falou assim, vamos nos organizar aqui, né, na nossa região. Eu disse, não, vamos fazer um comitê estadual. Né? Vamos fazer uma organização estadual. Eu disse, mas não é estranho conseguir conciliar todo mundo, a partidária, vamos trazer todo mundo. E foi isso que trouxe hoje, se transformou o comitê. O professor Mário já falou aqui, mas para ratificar essa questão da cooperação, desse negócio, né, coisa mais nova, de cooperação, de ter um valor institucional, de ter uma questão partidária para tratar das coisas que são importantes, porque hoje a gente acaba criando um bloco. A gente começou com uma preocupação no comércio exterior e a gente viu que o comércio exterior era menos prejudicado. Claro, a gente fez uma força grande para o comércio exterior no início, mas o grande impacto é do mercado interno. Né? A gente começou aqui, o professor fala da questão que a gente fala aqui de Itajaí, de concentrar, e teve no início algumas instituições que falaram, mas é de Itajaí, o problema de Itajaí não, o problema é do Estado. A gente se mobilizou aqui porque o comércio exterior para a gente é muito importante. Né? Então, para a economia, muitos de nós estamos aqui sentados hoje pela questão dos incentivos fiscais, pelo momento que a gente chegou. Eu vi o vídeo que o Marcelo Salles apresentou lá na Assembleia, lá com a Comissão dos Deputados Federais, pedindo o recurso, e ele fala da questão, cita muitas vezes a questão econômica, né? Do desenvolvimento econômico, que ele sabe que tinha muitos setores sociais que precisam de dinheiro, mas que o porto é um motor. Né, e nós fazemos parte desse cenário. O mercado interno também nos afeta, até porque tem produtos oriundos da importação que o mercado interno também são afetados, a competitividade. Então, algumas palavras-chave de competitividade, de cooperação, a questão institucional de a gente ter essa força institucional para chegar lá, né, como o Marcelo fez muitas vezes nos corredores. Incentivo fiscal é um assunto extremamente técnico, porque a gente fala de questões jurídicas, tributárias, as ferramentas políticas que a gente viu lá, né, do que os deputados podem fazer, do que as comissões têm poder, o poder de veto do governador. Então, é um aspecto que, apesar de a gente ter todas as pessoas envolvidas no comitê preocupadas e pressionando, a força é muito maior do que isso. Né? Se não tiver uma pressão de fato, se não tiver essa mobilização, e hoje a gente está preparado, porque se a gente tiver alguma coisa de algum setor especificamente, ou do comércio exterior, a gente já tem apoio, a gente tem respaldo, né? Não só através da FACIST, que é nosso guarda-chuva aqui, mas através do comitê que é econômico, que pensa no Estado como um todo. Então essa é uma das ações, né? A abordagem, depois eu vou passar a palavra para a doutora Josiane para abordar esse tema, né? E só reforçar aqui o convite. A gente tem essas discussões dos incentivos fiscais, é uma delas. A gente tem ações aí com relação a gente falar hoje, né, Marcelo? Questões de facilitação do comércio, essas questões estão cada vez mais em alta. Os sistemas estão cada vez mais prontos para que se automatize. As nossas brigas vão ser cada vez mais difíceis e mais distantes, porque elas estão em Brasília, se a gente não se estruturar para a gente fazer. Eu lembro que a gente falava aqui, lembro muito bem, assim, numa reunião de intervenir, a gente falava da água, que precisava ter um lugar mais fresco lá na IPM, porque os despachantes acompanham as vistorias. Né? Hoje a gente fala de detalhes da do INPE, porque num assunto específico, quando vai fazer uma CFOP de importação de drawback, né? Imagina, a gente vem aqui, recebe aqui, né, professor, alguns questionamentos para a Receita Federal, para o MAPA, para a Anvisa, que a gente não tem conhecimento mais. Ficou uma coisa muito técnica, a gente precisa avançar nisso. Então, o convite para participar das nossas reuniões, elas são reuniões mensais, acontecem todas as terças-feiras às 9h. A gente fez essa agora na quarta-feira, né, em função da agenda do Marcelo, doutor Josiane e do Fernando aqui, para a gente poder conciliar. A gente não queria perder esse momento. Então, participem conosco, porque esses são as nossas dificuldades. A gente vinha lá tentando falar das questões, uma dos nossos pilares era desenvolvimento comercial e ações, mas se a gente não tiver com o dever de casa feito, a gente precisa estar com isso bastante resolvido para daí, como na nossa empresa. Se a gente não tiver com todos os aspectos resolvidos, não adianta sair para vender. Então a gente tem aí mais uma luta, que é
que é a bacia de evolução, agora a segunda etapa, para navios de 400 metros, a gente está acabando agora de 336, navio de 336 metros, e agora começou um trabalho para navios de 400 metros, então tem mais aí um grande desafio pela frente, né? A gente sabe quanto isso representa de carga, de volume e de desenvolvimento econômico. Eu só queria fazer antes, só para depois deixar a palavra para a gente focar no assunto, temos os recados para vocês. A gente aderiu, ontem a Associação Empresarial aderiu, através do professor Mário aqui, a gente circulou entre os coordenadores uma campanha, que é uma campanha solidária com relação a gente fala agora do Dia das Crianças e normalmente é brinquedo, né? Aqui a gente está mudando o foco, que é a arrecadação de leite. Então a gente vai fazer as nossas ações, vai arrecadar leite para quando a gente tiver lá um volume já expressivo, a gente vai doar para a associação, que é uma das associações lá da Criança Feliz, que é uma das entidades, né? Porque tem esse aspecto sempre dos brinquedos, é importante também, mas não só isso, né? Então é uma campanha nossa, a gente não teve tempo para colocar, para pedir para que vocês trouxessem aqui como uma contribuição, mas nos próximos eventos, de qualquer forma a gente está aqui recebendo essas doações, tá? Se tiver alguma coisa, por favor. Uma outra situação, só rapidamente para a gente abordar, que a gente vinha discutindo aqui, a associação ela tem, nesse segmento de núcleos e câmaras, né? Nós sempre fomos, desde o início, Câmara, lá desde a criação, tinha a Câmara da FACISC, da forma de abordagem, né? Porque esses núcleos ele têm um formato de cooperação, de associativismo, e esse núcleo é um nome que o denomina. A gente estava sempre com essa questão de nomenclatura de Câmara, em função de um alinhamento que a gente está fazendo internamente com a FACISC, com a coordenação. Nós temos uma consultoria estadual que tem nos orientado. A gente vai adotar a nomenclatura de núcleo de comércio exterior. É só um ajuste interno aqui, até porque a gente tem, fica uma questão, né? Alguns dados, por que é núcleo, porque só a eleição Câmara, era Câmara, sempre se justificou porque a gente era amplo nos assuntos, então abrangia vários temas, mas para a gente poder ter esse alinhamento, a gente fez aí, deve depois divulgar para vocês já no convite, já tem lá um logo que foi desenvolvido para cada núcleo também, então a gente está alinhando a questão da comunicação visual. E a nossa próxima reunião tem aí, Fernanda, só para deixar alinhado. 8 de outubro, a próxima reunião, então às 9 horas aqui na Associação Empresarial. Estejam todos convidados, vou passar agora a palavra para o Marcelo e para a doutora Josiane para fazer os comentários, fiquem à vontade, na casa de vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Mário, presidente da Associação Comercial, ao Christian, né, e a doutora Josiane, e todos vocês também que estão hoje presentes aqui acompanhando esse assunto tão importante e tão relevante para Santa Catarina. E eu gostaria de destacar o trabalho da Associação Comercial em todo esse processo, que na figura do professor Mário e do Christian e dos demais participantes, principalmente do Núcleo de Comércio Exterior, não estão medindo esforços para que os empresários catarinenses sejam atendidos nos seus pleitos, que não percam a sua competitividade, né? E isso é muito interessante, é uma entidade que efetivamente está cumprindo o seu papel. Isso eu posso afirmar, gostaria de destacar esse trabalho da Associação Comercial. Bom, vivemos um dos momentos mais decisivos do estado de Santa Catarina, sem sombra de dúvidas. E é um assunto extremamente complexo, e como o professor Mário muito bem destacou, nem todas as entidades, nem todas as empresas, elas perceberam todos os efeitos negativos e drásticos que algumas medidas de um governo hoje que instalado, ele pode ocasionar para a economia de Santa Catarina pelo resto da vida do nosso estado. Trazendo uma retrospectiva sobre esse processo que nós estamos, esse trabalho que nós estamos, ele iniciou na realidade ao final de 2018, quando foi publicado os decretos, aqueles que se tornaram
tão complicados para o nosso Estado, o 866, o 867, 27 de dezembro, se eu não me engano, foi a publicação dos dois. A partir desse momento, os empresários, um pequeno grupo dos empresários, começaram a entender, começaram a fazer os cálculos. É muito simples. Retira-se incentivo, o custo do produto aumenta. E começaram a entender o nível de problema que teríamos aqui no nosso Estado. A Prefeitura Municipal de Itajaí, através do prefeito Domênio Morastoni, já em fevereiro desse ano, já atento ao que começou a se desenrolar, a se desenhar como problema efetivo, não só para a área de comércio exterior, mas para o Estado de Santa Catarina, ele foi até o escritório da doutora Martarello Advogados e também em parceria com o professor Almir Borges, solicitou um estudo que trouxesse esse estudo dos impactos negativos. Essa primeira reunião, ela ocorreu em fevereiro desse ano no Hotel Marambaia, com a participação de diversos empresários. E já naquela ocasião, já foi delineado tudo que poderia acontecer de negativo, porque estava posto os decretos, não havia mais novidade. E ali começou, então, todo o trabalho, a base do trabalho, que depois o comitê acabou assumindo e desenvolvendo. Os deputados estaduais, a partir do momento de fevereiro, quando eles assumiram a posse, e começaram a receber as visitas dos empresários já preocupados, eles começaram a tentar fazer um trabalho junto ao governo atual para tentar retirar esses decretos, voltar Santa Catarina aos trilhos do desenvolvimento. Naquela ocasião, eles acordaram junto ao governo do Estado de fazer a suspensão, os dois decretos, esse 866 e o 867, eles entrariam em vigência já no dia 1º de abril. Já seria, a partir do 1º de abril, já estariam válidos. Os deputados, em um acordo que fizeram com o governo estadual, conseguiram fazer, o governo, houve a suspensão dos efeitos desse decreto até o dia 1º de julho, que é quando eles entrariam em vigor. Só que o governo, naquela ocasião, ele se comprometeu com algumas coisas que efetivamente acabou não cumprindo. Entre elas, como nós tínhamos, depois a doutora Josiane vai explicar a questão do convênio com fase e das obrigações que cada estado tem. Nesse comprometimento do governo estadual com os deputados, com a Alesc, houve esse pacto. O governo estadual faria a análise, chamaria todos os empresários para conversar de todos os segmentos prejudicados pelo 866 e o 867. Ele iria compor, então, os projetos de lei específicos para cada segmento. Então seria um projeto para cada segmento, até para ficar uma coisa mais simples, mais fácil e mais lícita para poder fazer a verificação. E nesses projetos de lei, o comprometimento já seria a revogação do 866 e do 867. Bom, isso foram passando os meses aí, nós estamos falando de fevereiro. O governo, como eu disse, em fevereiro já a Prefeitura Municipal de Itajaí, ela fez todo esse apanhado, e aí nós começamos houve já um trabalho junto aos deputados estaduais. Só que pelas promessas que o próprio governo do estado fez, de certa forma, todos acabaram ficando um pouco mais tranquilos que as coisas aconteceriam da maneira que nós estamos acostumados. Quer dizer, quando se dá a palavra, você cumpre a palavra. E o processo foi seguindo. Em abril desse ano, não havia ainda nenhuma informação por parte do governo estadual de qualquer alteração ou qualquer cumprimento no que havia sido prometido desde então. Então, aqui nessa casa, é muito importante salientar que foi aqui nessa casa, na Associação Comercial, no Núcleo de Comércio Exterior, que começou a conversa, nós começamos a conversar sobre os problemas que nós iríamos enfrentar a partir do dia 31 de maio, que era o prazo final da entrega do projeto de lei do governo estadual à Assembleia Legislativa, para então se tornar um projeto de lei. E que até aquele momento não tínhamos nenhuma informação do que o governo estadual efetivamente iria propor, ele iria ingressar com o projeto, né? Então, dentro da casa, dentro da Associação Comercial, nós tomamos a rédea desse assunto aqui
em Itajaí. Como o professor Mário muito bem falou, não é um assunto vinculado exclusivamente a Itajaí, porque são incentivos fiscais não só da área da importação, do comércio exterior, mas de todos os incentivos fiscais que o Estado ele cede, seja na telha, seja nos produtos metal mecânico também, tem importação, carnes, proteína animal, então envolve todos os incentivos fiscais, água mineral também, todos os incentivos fiscais do Estado. Só que nós acabamos tomando a frente desse assunto naquela ocasião e ali nós começamos a criação do Comitê de Defesa da Competitividade. E imediatamente, foi numa reunião aqui na sala ao lado, nós começamos a convidar as entidades e explicar isso, entidades representativas do Estado inteiro, e explicar os problemas que poderiam acontecer. E as entidades entenderam e começaram a aderir ao comitê. Já naquela primeiro trabalho do comitê, houve a adesão de 26 entidades naquela ocasião. E uma semana antes, da Secretaria da Fazenda fazer a entrega do seu projeto de lei à LESC para que houvesse o desenvolvimento do trabalho, nós nos organizamos quanto a comitê, já uma entidade formalizada, e conseguimos, e fomos até a Secretaria do Estado da Fazenda. E com a ajuda do deputado Mocelin, nós conseguimos ter acesso ao secretário da Fazenda. Não seríamos recebidos se não fosse a ajuda do deputado Mocelin naquela ocasião. Ele foi peça fundamental para que tivéssemos essa oportunidade. E aí sentamos com o secretário da Fazenda, que não estava recebendo basicamente quase nenhum segmento da economia até então. As pessoas alguns segmentos eram recebidos, protocolavam a sua intenção, mas não recebiam resposta, o retorno, se seria aceito ou não. Então, basicamente, eram reuniões que não resultavam em nada. Sim, era sempre exposição de vontade. Naquela ocasião, levamos um parecer feito pelo comitê, através da assessoria jurídica e de todos os participantes, e conseguimos entregar nas mãos do secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda, ele nos recebeu, escutou nossas reivindicações e nos disse que para ficarmos tranquilos, que não nos preocupássemos, porque Santa Catarina não perderia competitividade, os incentivos seriam firmados e ninguém seria prejudicado. Tranquilo. Voltamos então, cada um para a sua base de atuação. Isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, que era no dia 31 de maio, a Secretaria da Fazenda efetivamente entregou o seu projeto de lei lá na LESC. E aí nós só tivemos acesso na segunda-feira seguinte, né? Quando efetivamente tivemos acesso ao documento. Um documento truncado de 52 páginas, que englobava todos os incentivos, mas de uma maneira muito complicada. Tanto é que uma banca de advogados, ali foram quantos? Acho que foram 15 advogados, mais de 15 advogados, trinchar aquele documento, tão confuso que ele era. E aí nós verificamos uma situação que efetivamente não esperávamos. Tudo que existia no PL, nos decretos 1866 e 867 e até um pouco mais, estava escrito naquele projeto de lei, retirando incentivos de dezenas de segmentos de uma vez só. E aí efetivamente, ficamos extremamente preocupados. E a partir desse momento, com esse material feito, nós, com a análise da assessoria jurídica, nós começamos uma peregrinação, basicamente diária, na Assembleia Legislativa. Quase todo dia, ao longo de um mês e meio, 2 meses, nós estivemos na Assembleia Legislativa falando com os deputados para não aprovarem aquele projeto de lei, porque ele retiraria incentivos de partes vitais da economia catarinense. Empresas iriam embora, empregos seriam perdidos, que é o que estava vislumbrado ali. E os deputados, de certa forma, eles foram pegos de surpresa. Porque nas reuniões que eles tinham, isso declarado por eles mesmos, nas reuniões que eles tiveram com a própria Secretaria da Fazenda e com o governo, foi falado exatamente ao contrário para eles. Então eles começaram a ficar muito na dúvida se o que o comitê estava levando era a realidade dos fatos.
Bom, nesse momento, até pelo trabalho, nós conseguimos ter muita divulgação na mídia, através do trabalho, e cada vez mais segmentos foram aderindo e foram percebendo os problemas que teriam também. Tanto é que 8 grandes empresas catarinenses vieram ao público e declararam que efetivamente estariam saindo de Santa Catarina. Uma delas é a Segala Alimentos, uma empresa que investiu 60 milhões agora há pouco tempo e disse: eu estou indo para o estado do Paraná. Vai ser mais vantagem eu fazer no estado do Paraná e vender para Santa Catarina, que está em Santa Catarina. Então, nós tínhamos uma situação real que várias empresas foram a público e declararam que estariam saindo de Santa Catarina. Eram empresas, na figura dos seus proprietários, indo a público e falando empresas centenárias de Santa Catarina que estariam saindo do estado de Santa Catarina. E o processo foi seguido dentro da Assembleia Legislativa, né? Numa das primeiras reuniões que nós tivemos, como até o Christian falou, nós fomos recebidos dentro da Assembleia Legislativa pelo próprio presidente, pelo Júlio, nos recebeu na sala dele, né, na sala do presidente, as entidades todas, e nos apresentou o deputado Marcos Vieira e o Milton Olmos como interlocutores do comitê perante a Alesc. Naquele momento, nós fomos apresentados aos deputados, ao presidente da Finanças, né, que é o deputado Marcos Vieira, como interlocutores dos empresários. Então, formalmente, houve essa apresentação. E continuamos a fazer as reuniões, gabinete por gabinete. Um por um, nós fomos visitando, levando material, depois nós conseguimos fazer algumas reuniões em bloco. Bom, o assunto, ele seguiu esse processo, apesar de ser crivado de inconstitucionalidade verificada pela assessoria jurídica, ele não passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi só para a Comissão de Finanças. Isso já nos preocupou muito, porque muitos dos aspectos da PL 174, eles podem ser discutidos judicialmente depois pelos outros estados, pelas características técnicas colocadas. Esse processo, então, ele acabou só na CCJ, só na Comissão de Tributação, Finanças e Tributação. Ele teria que ser votado, de acordo com o cronograma colocado, a votação ela foi colocada para dia 17 de julho, que era o dia antes dos deputados saírem de recesso, né, para poder cumprir uma determinação prévia do CONFAS, que depois foi postergado esse prazo. Então, essa necessidade de ser votado 17 de julho, ela não existia naquela ocasião. Uma semana antes, ele passou pela aprovação da Comissão de Finanças, Tributação e Finanças. Foi na quinta-feira anterior. E ali, pelo trabalho que o comitê fez, nós tivemos naquela ocasião, houve a leitura do parecer. O relator do processo foi o deputado Marcos Vieira, que é o que nós fomos apresentados inicialmente. Ele era o presidente da comissão e foi o relator do processo. Ele fez a leitura do parecer dele. A leitura do parecer dele foi pela aprovação na íntegra do 174, com todos os problemas que ele traria à economia catarinense, aprovação na íntegra. Só que, devido ao trabalho que o comitê acabou fazendo, trabalho de formiguinha, e com vários deputados, e aí sim tivemos o apoio de 2 deputados, um apoio muito importante naquela ocasião, dos deputados Milton Olmos e da deputada Luciana Carminati, que eles foram incansáveis para suspender a votação naquela ocasião. Se ela fosse votada naquele dia, já ali aquela parte já estaria perdida, já iria diretamente depois, na semana seguinte, para o plenário para ser votado. Eles conseguiram ali que fosse suspenso o trabalho e efetivamente o governo estadual cumprisse o que tinha prometido, isso já em fevereiro para os deputados, chamar algumas categorias para conversar, principalmente as categorias que estavam falando que sairiam de Santa Catarina. E isso aconteceu no dia seguinte. Foi na sexta-feira, na reunião foi na quarta e foi na quinta-feira seguinte, né? Na quinta-feira o governo organizou, foram 17 segmentos, reuniões de meia hora apenas, tá? Com cada segmento, e isso contando o tempo de entrada, de apresentação, de palavras e alguma argumentação, quer dizer, um tempo extremamente pequeno. E foram acontecendo essas reuniões na quinta-feira. O comitê, constituído como representante, apresentado pelo presidente da Alesc
aos deputados, inclusive ao deputado Marcos Vieira, se fez presente. Né? Nós estávamos lá não para debater, não para discutir, mas para acompanhar, principalmente porque nós estávamos na dúvida, quais eram as explicações que o secretário da Fazenda, qual é a justificativa ou o planejamento que ele ia dar a cada segmento daquele. Né? Porque tem regras no governo Confaz de coisas que o Estado não vai mais poder fazer. Então nós estávamos lá para verificar. Bom, eu cheguei um pouco antes, já no início das reuniões, entrei na sala da reunião do presidente, uma mesa grande com várias cadeiras, entrei para participar como ouvinte. E fui solicitado naquela ocasião, começou a reunião, o deputado Marcos Vieira me convidou gentilmente, né, apontando a porta para me retirar de lá. Ele não aceitava que o comitê participasse dessas reuniões. Eu me afastei, fui. E aí encontrei a doutora Kelly e a doutora Josiane chegando ali, né? Estavam naquele momento fora, estavam chegando, e expliquei o que tinha acontecido. E a doutora Kelly e a doutora Josiane, entendeu? Não, nós, além de advogadas, nós constituímos uma comissão lícita, e inclusive foi apresentada, né? E a reunião era pública. E elas entraram na sala. Imediatamente quando as duas entraram na sala, ele suspendeu a reunião e pediu para elas se retirarem também. Imediatamente. Foi defendido, inclusive, pela deputada Paulinha, que tentou interceder, mas basicamente acho que foi só ela, né, que falou. Só para ter uma ideia. Aí, então, elas saíram também da sala. E chamaram a comissão de prerrogativas da OAB. Como advogada, ser uma reunião pública, não poderiam ser ceifado o direito de participar. Chamaram a comissão, vieram 2 advogados da comissão de prerrogativas da OAB. E aí foram os 2 advogados, mais com a doutora Kelly, foram de novo lá para a sala. E todos foram expulsos de novo da sala. Inclusive a comissão de prerrogativa da OAB foi expulsa também. O deputado Marcos Vieira não aceitou a permanência. Bom, aquela reunião, ela acabou, o governo naquele momento, ele reconheceu inúmeros equívocos, inclusive inconsistência com a própria legislação, com o próprio governo Confaz, principalmente na questão do transporte de proteína animal entre estados. Santa Catarina seria o único estado que iria, em vez de 7%, que é o que se aplica em todos os estados, Santa Catarina iria ser 12%. Isso numa determinação do próprio Confaz. Então houve um reconhecimento do governo do estado de inúmeros equívocos no processo. E mais, não havia mais a necessidade de ser votado na semana seguinte, no dia 17, porque o próprio Confaz, ele prorrogou a questão dos incentivos para um mês posterior. Não era mais no dia 31 de julho, era no dia 31 de agosto. Então havia tempo hábil. Nós solicitamos, senhores, a todos os deputados, principalmente pelo histórico do processo que se apresentava, com tudo que o governo havia prometido até então e não havia cumprido, pela falta de necessidade de votação, pela incoerência do próprio decreto, tanto é que o governo veio a público falar que faria um PL de rescaldo para restabelecer algumas equívocos que ele mesmo declarou. Por tudo isso, nós pedimos encarecidamente aos deputados, de uma forma muito incisiva, que eles não votassem no PL 74, que eles retirassem de pauta, e já que o projeto estava errado, então que fosse corrigido antes da sua votação. E o governo, naquela ocasião, prometeu mais uma coisa para os deputados. Que o PL, os decretos 1866 e 1867, não entrariam sendo suspensos até dia 31 de agosto, né? Que era o prazo do convênio Confaz. Beleza, só que aí os deputados, na boa-fé do governo estadual, na semana seguinte, no dia 17 de julho, votaram na íntegra, todos os deputados. Nenhuma abstenção, nenhum voto contrário ao PL 174. Mas condicionado, né? Condicionado a essa questão do governo Operação Rescaldo. Fazer o PL do rescaldo e suspender o 866 e o 867. É a promessa do governo. Aí os deputados saíram de férias, né, de recesso, em julho, e aí começou a chegar perto do dia 31 de julho, 1º de agosto, e nós começamos a fazer uma verificação sobre a questão do 1866 e 867, que o governo prometeu que iria fazer a suspensão até dia 31 de agosto. E não encontrávamos nenhum decreto, nenhum documento sobre a suspensão desses dois. Fomos de novo a público,
começamos a fazer um trabalho junto com os deputados. Aí os deputados se deram conta que mais uma vez o governo estadual não cumpriu com a sua palavra e colocou em vigência um 866 e um 867, 1º de agosto. Entrou em vigência, já trazendo todo o seu efeito prejudicial para a economia de Santa Catarina. Produtos da cesta básica, a telha, vários produtos, na verdade. Mineral 142%. Água mineral 142%, proteína animal aumentando, todos os produtos que estavam no 8667 tendo a sua vigência. Ele fez, o governo estadual fez um decreto 187 antes da virada. Ao poucos produtos ele restituiu os incentivos continuando a ter os incentivos a partir de dia 1º de agosto, mas quase todos na sua totalidade perderam. E aí nós estamos agora nessa fase. O governo CONFAS ele foi mais uma vez prorrogado até dia 31 de dezembro agora. Então, o governo e os próprios deputados estão, de todas as maneiras possíveis, tentando reverter. Eles se sentiram prejudicados, porque eles se comprometeram perante nós, perante aos eleitores, aos empresários, que iriam fazer de tudo, impossível e impossível, para poder reverter essa situação que o governo estava colocando. Se comprometeram com o governo, de aceitar o que o governo queria, estava propondo de votar o PL 104, com a promessa, e eles se comprometeram com a gente, os deputados se comprometeram com a gente. Então agora, e o que nós temos agora? Basicamente nada nas mãos. O que nós temos hoje é um PL que já virou lei, o PL 174, que retirou todos os incentivos. Tudo que foi feito agora até o final do ano, através de medida provisória, de decreto, perde a sua eficácia no dia 1º de janeiro. Tá? Então, tudo que possa ser feito agora, que não for por projeto de lei, perde a eficácia, que é o prazo do convênio CONFAS. O que acontece a partir de 20 anos para cá? Tá? Cada estado eles têm o seu regulamento aduaneiro e a questão do ICMS. Então, é um imposto estadual que cada estado possui a questão das suas regras, dos seus regulamentos, dos seus decretos que institui para validar o ICMS. Só que o que ocorre? Como não havia uma convalidação de todos os estados, começou a iniciar a guerra fiscal dos estados. Qual o estado que oferece mais incentivo para atrair as empresas? Santa Catarina foi um dos estados que mais trouxe empresas e incentivos que proporcionaram o crescimento do estado. Então, o que aconteceu? Eu só vou passar aqui porque o Marcelo já fez umas considerações e vamos direto no que nos interessa. Então, o que acontece para finalizar a guerra fiscal? O convênio CONFAS 190, ele foi instituído através de uma lei complementar federal. Essa lei complementar federal, ela estipulou o quê? Que todos os estados precisariam se reunir, sentar e conversar e colocar na mesa o que cada estado tinha dos seus incentivos. Trazendo todos os incentivos, o convênio CONFAS iria, como a gente chama, convalidar, homologar, e nenhum estado poderia brigar com o outro em relação aos incentivos fiscais. A partir disso, internamente, cada estado, exceto o estado do Amazonas, que não faz parte dos incentivos, que não fez parte do convênio CONFAS, vieram internamente por meio das suas assembleias legislativas e começaram a discutir como iam fazer, se iriam retirar os incentivos, se iriam manter os incentivos através do projeto de lei, através de legislação, porque precisa ser de forma ordenada, tá, para depositar no CONFAS. E aí o objetivo é o quê? Justamente fazer a convalidação dos benefícios de todos os estados. Para quê? Para que o contribuinte não seja penalizado. Porque o que acontece? A partir do momento que um estado ele outorga para o contribuinte, para a empresa, esse benefício fiscal, o outro estado se sente prejudicado. E ao invés dos estados litigarem entre eles, eles acabam penalizando sempre o contribuinte. Inclusive, é importante ressaltar que Santa Catarina sofre muitas ações de declaração de inconstitucionalidades pelos seus incentivos fiscais em relação aos outros estados.
Então, visando isso, o convênio Confas falou, não, vamos sentar todos os estados e vamos validar. Assim, os contribuintes não vão ser afetados. Só que Santa Catarina, que vinha numa crescente com os incentivos fiscais e tinha a oportunidade de mantê-los, fez o quê? Começou a revogar todos os benefícios e todos os incentivos fiscais. Para a gente ter uma ideia, a arrecadação do ICMS de Santa Catarina, ela cresce acima da média nacional. Então, hoje, se não houver uma mobilização, se não houver esse avanço que a gente vem fazendo, e se a gente não tiver o apoio, principalmente o apoio ao comitê, os nossos números, eles vão, sinceramente, decair, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2007, a título de exemplo da questão do Proemprego, Santa Catarina possuía 6 bilhões de reais. Ele estava em 9º lugar em relação aos outros estados, tá? E em 2017, com o crescente volume de operações, de importações em relação aos incentivos, ele chegou a 51 bilhões. Ele saiu do 9º lugar, indo para 2º lugar, só perdendo para o estado de São Paulo. Em relação aos outros estados, nós vemos que Santa Catarina cresceu muito. Cresceu 350% em relação aos demais estados. Então, os incentivos fiscais que possuímos no estado, eles têm que ser mantidos e eles devem ser mantidos. Em relação aos prazos, só ratificando o que o Marcelo colocou, a gente tinha até 31 de agosto para fazer o depósito, né? Com a autorização do Confas, Santa Catarina e alguns estados conseguiram a prorrogação até 31/12. Então, esse é o marco temporal que Santa Catarina tem para reinstituir os benefícios que ainda não foram reinstituídos. Se nós perdemos esse marco temporal e não fizer, de acordo com a legislação, com o regramento que necessita do projeto de lei e posteriormente converter em lei, alguns segmentos vão ficar sem incentivos fiscais e a tributação à carga efetiva, dependendo, vai chegar até 17%. Isso vai afetar eu, vai afetar o Mário, vai afetar o Marcelo, vai afetar todos vocês. Por quê? Porque os principais produtos que necessitam de incentivos fiscais e que são básicos, perderam seus incentivos. Em relação ao que o Marcelo também falou, só passando, o projeto de lei 174, ele virou a lei 17.763 de 2009, só que essa lei não contempla todos os incentivos. Apenas partes de segmentos são contemplados com a Lei 17.773 de 2019, tá? Os que estão de fora são água mineral, produtos da cesta básica, que isso vem afetar todos nós, Procargas, que foi revogado, tá? Não há, ele precisa ser reinstituído no regulamento do ICMS de Santa Catarina. Se não fizer isso, não adianta. Hoje ele está com a característica revogada. Os defensivos e insumos agrícolas, produtos farmacêuticos, carnes, suínas e aves. Então, aqui colocamos algumas categorias que necessitam da convalidação. Esses produtos que se encontram aqui, eles estão nos decretos 166 e 167, que hoje é o nosso ponto de discussão e do que o comitê está justamente buscando com que eles sejam convalidados. Dentre esses aqui, nós escolhemos alguns para a gente poder discutir, que é o que a gente vê que sofre mais impacto no mercado. O primeiro é em relação aos insumos agrícolas. Os insumos agrícolas, eles estiveram, por um período, até 31 de agosto e início de setembro, com a sua isenção afastada, ou seja, os insumos agrícolas eles passaram a ter a tributação de 17%. Ocorre que devido à própria pressão que o comitê fez e que os empresários desse ramo fizeram, o governo recuou. O governo recuou
e editou a medida provisória 226, que foi prorrogada até 2019. Tá? O que acontece com essa situação? Os insumos agrícolas, eles estão isentos até 31/12/2019. Só que qual é a proposta do governo? A proposta do governo é que, virando 2019 até 2020, comece a ser escalonado a questão da isenção dos produtos que são insumos agrícolas. Eu só chamo a atenção que quando você fala em questão de insumos e defensivos agrícolas, todo mundo remete a agrotóxicos, ao veneno que vai na plantinha. Então, isso causa um impacto com que as pessoas falam, não, tem que tributar, porque nós precisamos ser um estado verde. Só que não é esse o ponto. Não é só o agrotóxico e não é questão de veneno. O que a gente tem que voltar, a ideia é que insumos agrícolas, eles são mais do que isso. Eles são sementes, eles são fertilizantes, e isso sim faz toda a diferença, porque esses produtos serão prejudicados. Inclusive, vai começar a cadeia lá atrás de problemas. Por quê? Porque eu vou ter um planejamento agrícola desestruturado, a compra de insumos, de fertilizantes, de sementes prejudicadas em razão do aumento do ICMS. A minha produção agrícola vai sofrer impacto. E eu vou chegar na parte de comercialização e repassar tanto para a exportação, para a indústria ou para o próprio mercado interno com um valor muito superior. Então, ou seja, a questão dos insumos agrícolas é um fator muito importante que merece sim destaque e análise. Outra situação que o Estado também não trouxe a lume é que esse insumo agrícola, ele é feito pelo Convênio CONFAS número 100 de 1997. O Convênio 100 do CONFAS é por todos os estados. Então, Santa Catarina também aderiu e esse benefício incentivo fiscal está, sim, legal perante todos os estados e desde 1997 vem sendo prorrogado esse convênio. Só que Santa Catarina fez o quê? Eu vou sair desse convênio e a partir de janeiro de 2020 a gente vai ser um estado verde. Só que esquece de olhar que a gente não fala só de agrotóxicos, fala de toda uma cadeia. Inclusive, eles se amparam numa resolução da Anvisa para poder mensurar o nível de toxicidade em relação aos insumos. Só que os outros estados, eles não retiraram esses incentivos. Os outros estados permanecem com os incentivos para esse grupo de produtores e inclusive visando os agricultores e as pequenas famílias de agricultores, ou seja, eles vão continuar no convênio 100, Santa Catarina vai sair desse convênio 100 e o ano que vem a gente pode esperar aí mais aumentos e uma queda até de empresas saindo do nosso estado para se instalar no Paraná e Rio Grande do Sul, que vão ter o convênio 100. Em relação à água mineral, acho que é um produto básico, a gente teve um aumento significativo em relação ao ICMS, 142%, passando de 7 para 17%. Ou seja, a gente já vem sofrendo com esse aumento na água mineral, não foi convalidado, não foi reinstituído, está com uma tributação de 17%. Isso é muito, isso chega muito caro junto à mesa do consumidor. Outro problema que a gente tem é em relação aos produtos de cesta básica. Não temos mais incentivos para produtos de cesta básica, que o próprio nome diz, é básico. Isso o Estado de Santa Catarina conseguiu retirar dos consumidores. Questão da proteína animal. Não temos isenção em relação a suíno e aves. Inclusive, a única carne que eles mantiveram foi a bovina. Só que esquecem do suíno e da aves, que a gente é um importante produtor, exportação. Então, isso aqui está afetando. Nós vamos pagar
uma alíquota interna cheia. Isso é muito, isso vai fazer muito impacto. Procargas eles conseguiram revogar. Para a gente conseguir ter procargas novamente, eu preciso de uma reinstituição, um projeto de lei e uma lei. Então, até 31/12, a gente ainda pode e deve trabalhar com que isso volte, com que todos esses incentivos, com que todos esses segmentos consigam retornar. E aqui a gente destacou algumas até mensagens, notícias do que vem acontecendo. Produtos básicos estão sendo aumentados de 5% a 10%, muitas vezes 142% de produtos básicos. E isso que Santa Catarina, o Estado não está vendo. Os deputados não estão entendendo o que está acontecendo, porque eu estou mexendo com toda uma cadeia. Não é com um segmento, não é com um empresário, não é com uma empresa que tenha qualquer tipo de situação. Eu estou mexendo com todo o Estado de Santa Catarina. E qual é a conclusão e o que a gente vem buscando? Justamente com que a Assembleia Legislativa consiga entender. Precisamos reinstituir todos os benefícios vigentes. Posteriormente, vamos manter ou não, porque isso o convênio CONFAS nos possibilita. O que a gente não pode perder é o prazo de 31/12 e deixar de ter incentivos, e deixar de ter benefícios, e deixar de olhar para setores tão importantes como os insumos agrícolas, a água mineral, produto de cesta básica. Posteriormente, o Estado pode vir a retirar. Estando pelo convênio CONFAS, colocando toda a regulamentação e apresentando para o convênio CONFAS, depois, se o Estado sentir que realmente não tem necessidade, pode ser retirado. Eu só não posso deixar de incluir até 31/12 toda essa legislação, todos esses incentivos fiscais no depósito CONFAS, porque depois o que vai acontecer? Para Santa Catarina conceder qualquer tipo de isenção ou de benefício, vai ter que pedir para os outros 26 estados se ele pode ou não instituir um benefício. E aí o que vai acontecer? Os estados, visando a arrecadação, vão falar para ele: não, Santa Catarina, você tinha o seu prazo, você perdeu, agora você não pode restituir o seu benefício fiscal para determinado assunto. E o que acontece? Santa Catarina vem e vai perder empresas, que é o que já está acontecendo. Então a conclusão é essa: a nossa busca é que sejam reinstituídos todos os benefícios até 31/12 e posteriormente, então, seja analisado se é viável ou não a manutenção. Obrigada.